Boa noite, BJ. Quero desejar a graça e a paz a todos. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui de novo com vocês, principalmente numa temática que é de grande alegria para o meu coração, que eu estou diretamente envolvido com o Ministério de Missões, né? Então, uma conferência unificada entre o Ministério de Missões, Discipulado e Evangelismo, né? Glória a Deus por isso. O irmão Alex me deu a tarefa de estar hoje à noite com vocês e amanhã. Hoje eu vou falar sobre evangelismo e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre discipulado. E ele me pediu para que eu pudesse falar aqui sobre essas duas temáticas, mas como é que o evangelismo e o discipulado se relacionam com a palavra de Deus. Então eu espero que Deus possa falar hoje à noite com cada um de nós. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe Mastrilo, eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia e hoje eu tenho me dedicado lá no Ministério de Missões, irmãos, especificamente liderando uma área que é chamada por nós de plantio de igreja. E a minha tarefa lá é juntar um grupo de voluntários, de crentes, de cristãos que se importam com isso e intencionalmente a gente cuidar de maneira ainda mais atenciosa das nossas congregações. São 4 congregações que nós temos e pela graça de Deus está vindo aí uma 5ª congregação e também sermos intencionais em plantar a igreja. Isso significa, às vezes, que a gente faz viagem para conhecer municípios aqui do nosso estado, significa conhecer mais do nosso bairro, da nossa cidade Fortaleza, pensar de várias formas e várias estratégias para que a gente possa cumprir cada vez mais o ID do Senhor, né, a grande comissão. E antes de eu começar a minha pregação, irmãos, eu queria mostrar aqui, na verdade, indicar alguns livros sobre a temática. Talvez você tenha dificuldade ainda de se envolver com evangelismo ou pensar sobre missões. Eu queria indicar 3 livros aqui para te incentivar a leitura, para que você cresça cada vez mais. Não sei quantos já leram, mas tem esse livro aqui do Mark Dever, O Evangelho e a Evangelização. Livro facílimo de ler, muito agradável e muito empolgante, assim, muito encorajador, porque ele vai desmistificando várias coisas que a gente coloca na nossa cabeça, desculpas, e vai nos mostrando o que é evangelização e por que nós devemos evangelizar. Vale muito a pena. Se você nunca leu um livro sobre evangelismo e evangelização, pronto, está aqui. Um livro para você começar, tá bom? Tem esse também aqui do Mack Stiles, que é Marca de um Evangelista. Esse aqui é o segundo. Acabou de ler esse, pode ler esse daqui. É basicamente muito parecido, só que esse daqui é um pouco mais profundo, mais confrontador. Se eu não me engano, ele é missionário lá em Dubai, né, aos muçulmanos. Então, é bem legal aqui esse livro e vai aprofundar bastante na sua caminhada. E por último, esse livro aqui, que é um clássico do J. Parker, Evangelização e a Soberania de Deus. Aqui é para que a gente possa ser cristãos reformados, digamos assim, calvinistas, aqueles que creem na doutrina da graça, sem perder o fervor de pregar a palavra de Deus e esperar que Deus converta mais pessoas. Isso aqui faz um equilíbrio maravilhoso sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, irmãos. Então vale muito a pena se dedicar à leitura desses livros, tá bom? Então deixei a dica aí. Irmãos, o título da minha mensagem hoje à noite é Evangelho Precioso, Evangelismo Urgente. E eu quero basear a minha mensagem em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Espero que o Senhor hoje à noite, irmãos, possa nos ensinar mais sobre a realidade da poderosa mensagem de Deus, que é o Evangelho, e nos desafiar urgentemente, a esse senso de urgência, a sermos testemunha de Jesus e a pregar a palavra de Deus com paixão, com amor e com abundância. Que a gente, por onde a gente for, ou por onde nós estivermos, que a gente abunde a palavra de Deus, que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente evangelize. A minha pregação, irmãos, será dividida da seguinte forma. Primeiro,
logo após a introdução, eu vou fazer um contexto geral para que a gente possa se situar nessa passagem. Em seguida, eu vou falar sobre 3 verdades que eu aprendo sobre esse texto e vou compartilhar com os irmãos. A primeira verdade é que o Evangelho exige prontidão obediente. A segunda verdade é que o Evangelho não impõe barreiras, ou seja, ele não coloca dificuldades para que as pessoas ouçam da gente. E por último, eu quero focar que o Evangelho é sobre Cristo. E ao comunicar essas 3 verdades, a gente vai conseguir perceber qual é a relação dessas 3 verdades com as Escrituras. E sair daqui edificados em relação à palavra de Deus. E por fim, farei minha conclusão e algumas aplicações para cada um da gente aqui, pensando em liderança, pensando nos membros e pensando se porventura tiver algum descrente no nosso meio aqui também, tá bom? Eu quero introduzir, irmãos, a minha mensagem contando ou citando algumas lições preciosas que ao longo do tempo eu tenho aprendido sobre evangelismo. Missões, evangelismo, é algo que pulsa no meu coração, eu vibro com isso. Mas é bem recente, irmãos, é 2018. Aprendi tarde demais na minha caminhada sobre isso, mas também quando eu aprendi, Deus me chamou de uma forma bem clara de que Ele queria que eu me dedicasse a isso. Então deixa eu compartilhar ou citar algumas lições que eu aprendi. Por exemplo, tem uma história, geralmente eu intitulo, do homem baleado. Uma vez, voltando da igreja Batista Trindade para casa, para Fortaleza, lá em Barreira, no interior, a 80 quilômetros daqui, eu e mais 2 amigas que estavam no carro, Ana Valéria, que é uma missionária da gente lá, e a Vivi, que foi para lá servir junto com o louvor, a gente percebe e desvia de uma claridade estranha no meio da pista, e quando eu percebo, passando rápido assim, eu percebi que o homem estava ferido e estava pedindo ajuda. Eu parei o carro um pouco mais na frente, fui até ele, e quando eu cheguei lá, irmãos, o homem estava ensanguentado, uma poça de sangue. E ele estava já caindo no chão, pedindo ajuda, e eu cheguei naquela situação, ele começou a balbuciar, eu não estava conseguindo ouvir, e tentei evangelizar, mas toda aquela situação me pegou desprevenido. Eu não estava preparado para aquilo. Mas você não é missionário? Pois é, mas não estava preparado para aquilo. E daqui a pouco um caminhão parou para trancar a rua, porque viu que tinha um pessoal lá, no chão estendido, a ambulância chegou e eu tenho que pregar a palavra, mas naquele momento eu não tive a prontidão, não tive, a tranquilidade ou a urgência para pregar a palavra e acabei perdendo essa oportunidade. Então eu aprendi que eu tenho que estar pronto para pregar a palavra em todo o tempo. É isso que ensina para a gente, por exemplo, Colossenses 4, 5. Existe, por exemplo, uma história da moto misteriosa. Meu carro vivia furando. Inclusive, quem me ajudou muito foi um ex-membro daqui, o Renan, que vivia junto com o sogro dele, ir lá me pegar, me socorrer, trocar o pneu. Enfim, porque tinha muito buraco, acontecia todo final de semana, o pessoal já saía do culto, desligava o celular para não poder me ajudar, irmãos. Brincadeira, os irmãos me socorriam lá direto, mas era toda semana praticamente furando pneu. E aí um dia furou bem numa junção, irmãos, perigosíssima. E eu lá morrendo de medo, daqui a pouco lá no alto vem uma moto acendendo e apagando, e eu na minha criatividade, no meu medo, falei assim, não pode ser. Rapaz, o pessoal aqui é muito sagaz, está desligando o farol da moto para chegar bem de fininho assim e só anunciar o assalto. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Acredita, estava faltando gasolina. E aí a moto parou 1 metro de mim. Ele estava com medo de mim, eu estava com medo dele. Aí foi que eu entendi, o homem baleado. Vou pregar a palavra de Deus para ele. E aproveitei e preguei a palavra de Deus ali naquela situação. Tem também o homem de palavra. Recentemente a gente fez uma viagem missionária em janeiro agora, onde, irmãos, a gente faz viagem missionária porque a gente quer ver conversões, não é não? A gente quer ir para um canto e falar assim, rapaz, dessa vez Deus vai trazer 100 pessoas, eu creio, 50, vai ser um avivamento. Mas nem sempre acontece isso, na maioria das vezes, raramente acontece, né? E aí a gente vai lá, faz todo um investimento, vai para lá para ajudar a igreja, a congregação da gente, a gente prega. E nesse dia, irmãos, lá é quente, não chove,
Rapaz, começou a chover de manhã cedo até o final da tarde, e o culto era 7 horas, e nada da chuva parar, e daqui a pouco começou a abrir, a gente, não vamos deixar de fazer, não. Vamos fazer esse culto. E a gente fez, atrasou 30 minutos, e a gente começou, e pregamos ali a palavra de Deus na praça ali da cidade de Groaíras. E lá, irmãos, um homem entregou a vida ao Senhor Jesus. Às vezes, todo investimento, toda a organização é utilizada por Deus para poder salvar uma alma. E ele está firme e forte lá na igreja, irmãos. Firme e forte. É lindo de se ver isso. Mas também, irmãos, lá nessa mesma viagem, teve também a casa cheia de visagem. Já viu isso? Fui evangelizar, aí a mulher não quis aceitar a gente, entrar. Não, aqui não precisa evangelizar, não. Aí vem uma mulher lá do fundo e fala assim: ó, moço, aqui está cheio de visagem. Eu vejo toda hora gente aqui. Eu, na minha cabeça, falei: rapaz, eu acho que é melhor a gente sair daqui para a próxima casa, que aqui é coisa para o pastor Clesiano. Aí, irmãos, mas naquela mesma hora, o Espírito de Deus fala e entra. E aí a gente vai aprendendo as lições, irmãos. Não podemos ter medo de evangelizar, mesmo que seja algo que de manifestação espiritual, alguma coisa muito grande. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Deus é soberano no evangelismo. A história da moto nos conta isso. Mas também, irmãos, tem uma história muito triste. Fui recentemente lá para Tamboril e a gente pregou a palavra de Deus. E sabe o que é uma mulher levantar no meio da congregação e dizer: eu quero Jesus, e ir para frente, uma festa, e na semana toda todo mundo alegre. Rapaz, que obra! A mulher está alegre, vibrante, me pediu para fazer o culto. E aí passa 2 semanas, irmãos, vem um áudio dizendo: ó, eu vou deixar a lei de crente, meu marido não quer, meus filhos não querem, eu vou deixar a lei de crente. Recebeu a palavra com muita alegria e resolução, mas desistiu em menos de 1 semana, irmãos. A gente também tem que estar preparado para isso, faz parte. Jesus nos alertou do solo rochoso ou pedregoso, e a gente tem que estar preparados para também essas histórias tristes. As histórias poderiam continuar, irmãos, mas todas essas contêm, de uma forma ou de outra, ilustram, irmãos, a necessidade, a urgência que as pessoas precisam da palavra de Deus e da salvação que há em Cristo Jesus. Essas histórias também ilustram, irmãos, o poder do Evangelho. E também ilustram a necessidade de que pessoas, homens e mulheres cristãos, saiam do seu lugar cômodo e aceite a ordem do Senhor de ir pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Portanto, irmãos, o que eu lhe peço nesse exato momento é: me dê a sua atenção. Se engaje aqui comigo. Me permita falar agora mais uns 20, 30, no máximo 40 minutos com você. E pare, reflita sobre o que eu tenho a dizer hoje à noite. Não porque eu estou pedindo para vocês, irmãos, mas porque aqui vai ser pregada a palavra de Deus. E eu espero que por meio da palavra de Deus você se sinta edificado, confrontado, exortado, mas saia daqui encorajado a se envolver mais com a obra de evangelização e a obra missionária. Amém? Então convido os irmãos a lerem comigo Atos 8, versículo 26 a 40, e em seguida eu quero fazer uma oração por esse nosso tempo, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Santo Deus, Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, Deus que está em missões, Deus que é um Deus missionário. Nessa noite eu venho te pedir e rogar, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações por meio desse trecho da Tua palavra, Deus. Que a gente aprenda aqui com Filipe, Senhor, as lições preciosas que esse texto tem para oferecer, Senhor. Para que a gente aqui seja, em cada caso, Senhor, exortado se necessário, encorajado, Senhor, animado, Senhor, confrontado, mas que a gente não saia aqui igual como a gente entrou, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, lugar em nosso coração, em nossa mente, em nossas vontades, hoje à noite, Deus. E que o Senhor nos ensine mais sobre o evangelismo, a evangelização, a obra missionária, a disposição, Senhor, de pagar o preço, Senhor, de receber de bom grado o grande custo que envolve, Senhor, pregar a Tua palavra, Senhor, muitas vezes. Ó Deus, eu te peço e te clamo, Deus, fale conosco hoje, Senhor. Ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito Santo aqui e hoje. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente mergulhar nesse texto em si, irmãos, permita-me dar um pouco do contexto, do que está acontecendo aqui, para que a gente possa se situar e aproveitar ainda mais aqui o que Deus tem para falar para a gente. Os discípulos, os apóstolos, a igreja como um todo, recebeu a grande comissão. Esse nome, a grande comissão, geralmente quando a gente fala, nós estamos falando daquele trecho lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Só que basicamente todos os evangelhos e o livro de Atos tem um tipo da grande comissão. Abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 1, versículo 8. E você vai comprovar que Atos também tem a sua grande comissão. Esse é o versículo que vai nortear todo o livro de Atos. E diz assim a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse versículo, irmãos, é extremamente importante no livro de Atos. Tão importante que a gente poderia organizar ou esboçar o livro de Atos com base nesse versículo. Então, se você perceber na sua leitura, ou talvez você já saiba disso, Atos pode ser muito bem dividido no cumprimento, ou na busca do cumprimento em relação a Atos 1:8. Ou seja, você vai ter do capítulo 1 a 7, a busca da igreja de evangelizar, de pregar a palavra em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, a busca da igreja em cumprir a ordem de ser testemunha em toda a Judéia e Samaria. E do capítulo 13 adiante, o início da busca de atingir até os confins da terra com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 7, que a igreja cumpriu perfeitamente o seu papel, principalmente, ou talvez somente nesse momento aqui, através da evangelização pelos apóstolos.
Isso é claro, irmãos. Olha comigo, por favor, o capítulo 5, versículo 28. Olha a acusação que a igreja do Senhor Jesus Cristo sofre aqui por parte dos judeus. Diz assim o versículo, eu vou ler o 27, 28. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então, percebe como aqueles líderes do Sinédrio encararam ali o que os apóstolos estavam fazendo? Eles encheram Jerusalém com a doutrina, eles encheram Jerusalém com a pregação da palavra, com o anúncio de que Cristo é o Messias, que Ele morreu e ressuscitou, que vivo está à direita do Pai. Eles culparam os apóstolos desse crime. E a razão, irmãos, é que a igreja conseguiu alcançar Jerusalém muito bem, mas, ao invés de continuar cumprindo o que Atos 1:8 diz, Jerusalém e depois em toda a Judéia e Samaria, a igreja parece relutante, despreocupada, negligente com a ordem que o Senhor tinha dado. Então, se você perceber, Deus, em sua soberania, manda uma perseguição para acordar a igreja de que eles deveriam continuar a obediência a Atos 1:8. Olhe comigo, por favor, o capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha a maestria de Deus, olha a soberania de Deus. A igreja não estava conseguindo compreender, irmãos, ainda, a igreja primitiva, de que Deus queria salvar os gentios, que Deus queria que o nome de Cristo fosse anunciado ali entre as nações. A igreja sabia que isso era para ser feito, porque havia um mandamento, a grande comissão. Mas, no entanto, ela parece se estagnar ali em Jerusalém, ela não dá o próximo passo. E aí Deus, na sua soberania, manda uma perseguição para que a igreja possa se espalhar. E aqui, irmãos, nós vemos que acontece uma descentralização da evangelização. A evangelização estava predominantemente sendo feita pelos apóstolos. Mas agora, os apóstolos têm que ficar em Jerusalém, eles não são dispersos. E quem é que vai sendo disperso por toda Samaria e Judéia, irmãos? Os membros, os crentes, os cristãos. Os apóstolos ficaram, mas a igreja aqui, ela foi dispersa. E essa igreja, irmãos, se você ver comigo no capítulo 8, verso 4, diz que ela vai saindo e ela vai evangelizando. Os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam o Cristo. Então a igreja, irmãos, cresceu, a igreja conseguiu avançar, quando a evangelização já não dependia mais dos apóstolos, mas a evangelização estava sobre os ombros de cada membro, como sempre deveria ser, irmãos. E aí, quando isso aconteceu, a igreja conseguiu avançar mais em direção a Samaria, em direção à Judéia. Portanto, Atos 8, esse trecho que a gente vai pregar hoje, 26 a 40, ele é uma espécie de recorte, dentre vários do que estava acontecendo. Não só tem essa história de Filipe e o etíope, tem de vários outros irmãos que estavam pregando a palavra e se convertendo. Mas Lucas decide registrar esse episódio para a gente, de como a igreja estava alcançando a Judéia e a Samaria, por meio dos cristãos que estavam sendo dispersos, e ao invés de murmurar a sua situação, dar desculpa, eles estavam saindo e evangelizando, e a gente vai ver um pouco mais. Nas palavras de um estudioso,
A história de Filipe, o etíope, está dentro desse contexto, está aqui para mostrar que o evangelho, irmãos, é oferecido a todas as pessoas e não há pré-requisitos, nem permite quaisquer barreiras artificiais que as impeçam de ser aceitas como parte do povo de Deus quando se arrependem e creem. Essa é a ideia aqui que a gente vai poder mergulhar um pouco mais. Portanto, irmãos, me permita compartilhar 3 ensinamentos, 3 verdades que eu vejo aqui nesse texto. O primeiro, irmãos, que eu quero salientar, é que uma vida que foi alcançada pelo Evangelho, é uma vida que se coloca em prontidão obediente para pregar e evangelizar as pessoas. Uma vida que foi alcançada pelo Evangelho, é uma vida que se coloca em prontidão obediente para pregar e evangelizar as pessoas. Se tem uma coisa que me chama a atenção na vida de Filipe, é sua prontidão em obedecer essa ordem de evangelização, de pregar a palavra. Escute bem aqui. Quando a perseguição irrompe na igreja, ele está entre os irmãos que são dispersos e sai nessa dispersão pregando a palavra de Deus. Atos 8, versículo 4 a 6. Quando o anjo do Senhor manda ele ir a uma determinada estrada, sem muitas explicações, ele simplesmente vai. Atos 8, versículo 26 e 27. Quando o Espírito Santo de Deus o direciona ao etíope na carruagem, ele obedece. Atos 8, 29. Quando o Espírito Santo o arrebata para outra cidade, o que é que ele logo faz em seguida, irmãos? Ele continua evangelizando as pessoas. Atos 8, 39 e 40. O que eu percebo aqui, irmãos, é que Filipe, ele é obediente ao mandamento de Deus, aqui especificando Atos 1, 8. Ele está aqui, irmãos, literalmente obedecendo, sendo testemunha de Deus, de Cristo Jesus, ali em Samaria e ali na Judéia. Percebam uma coisa, irmãos. Deixa eu citar aqui de novo. Ele foi perseguido, irmãos. E ele foi disperso. Ele foi perseguido e ele foi disperso. É como se eu estivesse na minha casa e aí a perseguição começa e eu tenho que fugir, sair para outro canto. Mas ele foi obediente. Mesmo nessa situação tão adversa, ele continuou pregando a palavra de Deus. Pense você nessa situação. O trabalho missionário lá em Samaria, ele chega nessa dispersão e começa a pregar, tem um avivamento, está indo bem. E o Senhor, não, tá bom, Filipe, vamos para a próxima, você tem que pregar ali para o etíope. Imagina, irmãos, vamos pensar só aqui, imaginar, usar a nossa criatividade. Você começa uma obra, você está ali pregando, as pessoas estão se convertendo, e daqui a pouco o Senhor manda você ir para outro lugar. Será que, não, Senhor, será que não o outro não, que o Senhor está querendo chamar? Aqui está tão bem, está tudo bem, está dando certo. Mas ele prontamente obedece ao Senhor. Quando a ordem é meio estranha, acompanha aí a carruagem, Filipe. Não vem com muitas explicações. Vai lá, acompanha a carruagem. Ou quando ele é deslocado de repente, sem explicações, para uma nova cidade. A gente acha o máximo aqui, né? Ser arrebatado para uma outra cidade. Mas, irmãos, é mudança. E todo mundo sabe que mudança envolve muitas coisas. É perca de relacionamento, buscar um local para morar. Tem várias questões. Mas em tudo isso, irmãos, eu percebo aqui um Filipe obediente, pronto a obedecer ao Senhor. Ele buscou obedecer ao Senhor, pregando o Evangelho do seu Salvador, e todas as pessoas, quanto ele podia. Isso aqui está no texto, irmãos. A gente consegue ver isso aqui no texto, essa obediência, essa prontidão. Em Atos 8:5, diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Em Atos 8:27, diz assim: ele se levantou e partiu. Em Atos 8:30 diz, então Filipe correu para a carruagem. Em Atos 8:40 é dito, Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Portanto, amados, nós devemos ser assim. Cada cristão deve ser exatamente aqui como Filipe.
O evangelho que nos salva é o evangelho que exige que evangelizemos os outros. O evangelho que nos redime é o evangelho que nos faz e nos empodera, nos capacita a pregar a palavra para outros. A grande comissão está sobre os ombros da igreja, dos líderes, de cada crente, de cada discípulo de Jesus Cristo. Não só de um punhado. Ninguém aqui pode se esquivar de obedecer à ordenança bíblica de evangelizar, de fazer discípulos. Essa é uma ordenança dada pelo Senhor. Nós temos que ser como Filipe, prontos a obedecer. Esse é um maravilhoso livro, Evangelização e a Soberania de Deus, que eu indiquei aqui para vocês. J. Parker escreve assim: evangelizar não é nada mais do que uma responsabilidade inalienável de toda a comunidade cristã e de cada cristão. Todos nós estamos sob a obrigação de nos dedicar à divulgação das boas novas e de usar toda a nossa criatividade e espírito empreendedor para divulgar a boa nova por todo o mundo. Todo cristão deve, portanto, estar constantemente sondando a sua consciência, perguntando a si mesmo se está fazendo tudo o que poderia ser feito nesse campo. Essa é uma responsabilidade que não pode ser desprezada. Todo aquele que deixar de dedicar-se à evangelização, de todas as maneiras que puder, estará deixando de cumprir o seu papel de bom e fiel servo de Jesus Cristo. Em Atos 8, versículo 26 a 40, nós percebemos esse entendimento e essa compreensão correta da obra da evangelização e da pregação da palavra por parte de Filipe. Ele não deu desculpas, irmãos. Ele não se justificou. Ele não negligenciou o mandamento. Ele não se esquivou. Ele, por amor ao seu Senhor e Salvador, por amor à mensagem do Evangelho, prontamente se dedicou à obra de evangelização. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: e os crentes dos nossos tempos são como Filipe? Os cristãos da atualidade têm obedecido à ordem do Senhor de estar engajado na evangelização? Você que está aqui, está engajado na obra missionária, na obra da evangelização? Na minha experiência, irmãos, a maioria dos cristãos são negligentes nessa área. Dão muitas desculpas, justificam seus atos, nunca estão tão bem com Deus para poder evangelizar, anunciar as boas novas e pregar a palavra. Sempre há algo mais importante, mais urgente do que falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Damos desculpas como somos tímidos, temos medo, não queremos enfrentar a rejeição. Hoje não é um bom dia, tenho muitas atividades para fazer, Deus quer que eu seja responsável por isso. Não vou me colocar numa situação difícil, porque se eu evangelizar no meu trabalho, é isso que vai acontecer. Desculpas, desculpas, desculpas. É tudo isso, irmãos, que você dará para o Senhor, que eu darei para o Senhor? Desculpas, desculpas e desculpas? O Evangelho poderoso de Deus, irmãos, que lhe salvou, ele lhe empodera, lhe capacita para uma vida santa. E uma vida santa é uma vida que evangeliza, que prega a palavra de Deus. O Evangelho que lhe salva, irmãos, é o Evangelho que lhe capacita para pregar boas novas. Mas esse mesmo Evangelho também, irmãos, é o Evangelho que lhe ordena a cumprir esse mandamento. Não há desculpas para nós, irmãos. Esse é o mandamento do nosso Senhor. É isso que Ele quer que façamos. Ele quer que a gente pregue a palavra para todas as pessoas. Evangelize, anuncie o Filho, anuncie a Cristo. Ele quer que a gente tenha a mesma disposição de Filipe, irmãos. Que a gente prontamente seja obediente a esse mandamento. Amém, irmãos? A segunda verdade
é que o evangelho não impõe barreiras. O evangelho, irmãos, ele exige prontidão, mas o evangelho também, ele não impõe barreiras. Olha comigo, por favor, o versículo 27 a 30, mais uma vez. Diz assim: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Aqui, irmãos, nós vemos a razão da ordem do anjo do Senhor a Filipe. Filipe recebe uma primeira ordem, sem muitas explicações: vá até determinado lugar. E depois o Senhor mostra o que ele queria, ou seja, acompanhe a carruagem. Eu quero que você evangelize esse etíope. Agora perceba, irmãos, que ele, além de ser estrangeiro, além de ser rico, de uma certa forma, ter uma posição importante em seu país, ele era adepto também do judaísmo. O etíope, ele é um eunuco. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque fará parte da minha argumentação aqui, para a gente entender que o evangelho não impõe barreiras. Ou seja, dizer que ele era um eunuco significa que ele era alguém castrado para que não apresentasse nenhum tipo de perigo ou ameaça à corte real a qual ele servia. Muitos que estavam nessa posição eram castrados para que não apresentasse nenhum tipo de ameaça ali à princesa, à rainha, às servas ali que vivia. O problema disso é que a lei não permitia que ele entrasse no templo. Deuteronômio 23:1 diz: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. A lei não permitia, e é bem provável que ele não pudesse nem ser um prosélito, ou seja, um estrangeiro devidamente, vou botar nessas palavras, convertido ao judaísmo. Ele não poderia entrar no templo, ele não poderia sacrificar, ele não poderia praticar as obras que Deus exigia, o cumprimento da lei, porque ele não podia ser um prosélito, um convertido verdadeiramente. Mas quando Filipe se aproxima, irmãos, do etíope, conduzido por Deus, nós percebemos que o evangelho não impõe essa barreira. Filipe já havia pregado ali para judeus mestiços, ali em Samaria. Agora ele está sendo conduzido por Deus a pregar o evangelho a um estrangeiro que adora o Deus de Israel, mas que não pode ser um verdadeiro judeu. O etíope não seria impedido então de ser um cristão, caso ele confessasse Cristo e se arrependesse dos seus pecados, porque ele era um eunuco. No judaísmo, ele poderia ser impedido, mas não no cristianismo. Essa barreira, esses impedimentos, então, através de Cristo Jesus, eles são totalmente derrubados. Então essa passagem, ela ensina que as pessoas outroras desqualificadas pela lei, podem ser recebidas na plena comunhão dos seguidores de Jesus, sem pré-requisitos. Não serão relegadas, irmãos, a uma condição inferior na comunidade dos crentes. Ou como disse certo autor, o evangelho sempre recebeu a todos que chegavam, sem fazer perguntas, sem permitir empecilhos, sem insistir em condições preliminares, desde que soubesse que o peticionário temia a Deus e havia recebido a justificação. Uma vez que Deus, por meio da morte sacrificial de Jesus, concede graça à pessoa, sem levar em consideração seu valor e sem fazer distinção, a filiação do povo de Deus não tem limites. Em outras palavras, o que a igreja ali estava aprendendo ainda mais intensamente, irmãos, é que o evangelho é para todos. E quando digo para todos, eu quero dizer que não há um pecador que se exclua do alcance da graça de Deus por meio de Cristo Jesus,
por ser simplesmente um pecador demais. O Evangelho é, irmãos, para todos. Vemos aqui na evangelização de Filipe ao etíope, que o Evangelho não coloca empecilhos, que o Evangelho não levanta barreiras, que o Evangelho não promove impedimentos, antes destina-se a todos os povos. Portanto, amados irmãos, que possamos entender que o Evangelho é para todas as pessoas, desde aquele que é mais certinho, que a gente às vezes só fala assim, só falta ser crente, até aquele que parece o pior dos pecadores. Não devemos ter aqui uma atitude que faça seleção de pessoas e pregue somente para aquelas que a gente acha ou considera que vai crer ou vai se converter ou que a gente goste mais. Não, irmãos. O Evangelho foi pregado ao etíope para mostrar que o Evangelho não coloca barreira. Ao contrário, ele remove as barreiras para que a mensagem do Evangelho seja ouvida por todas as pessoas. A igreja aqui estava aprendendo essa verdade, irmãos. E é por isso que Lucas seleciona essa história. O Evangelho é para todos, deve ser pregado para todos. E Deus, por meio da pregação do Evangelho, trará os seus eleitos. Eles responderão com fé e arrependimento. Isso me faz, irmãos, lembrar de uma história de um pastor que é conhecido por vocês aqui, o pastor Cícero. Quando ele estava numa determinada cidade, eu acredito que seja Pires Ferreira, ele estava pregando ali, começando o ministério ali, plantando a igreja, ele decidiu pregar para um bêbado da cidade. Era aquele bêbado que vinha num caminhão, sendo deixado num caminhão de lixo, ou às vezes vinha num carrinho de mão e era jogado na calçada da igreja. E aí ele recebeu muitos conselhos, muitas pessoas falaram, não perca seu tempo, invista em outras pessoas, aí não vai ser um crente, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas o pastor Cícero, ele decidiu investir seu tempo, investir a pregação, tendo o entendimento que o Evangelho é para todas as pessoas, inclusive um bêbado. E aí, um determinado dia, ele prega a palavra, meio alcoolizado ainda, a pessoa diz, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confio nele. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, ele se tornou um missionário, um obreiro lá, e foi enviado para, se eu não me engano, Campo Lindo, né, para poder ali plantar uma igreja e poder fazer a obra do Senhor. Percebe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O Evangelho não coloca barreira. O Evangelho é para todos. É para aquele parente que é bem complicado, é para aquela pessoa realmente que você tem dificuldade, é para um bêbado, é para um drogado, é para uma prostituta, é para aqueles que parecem injustos, que têm uma família perfeita, mas que ainda assim estão caminhando para o inferno. O Evangelho é para o pobre, é para o rico, é para todas as pessoas, irmãos. E aqui a gente fica distante dessa questão aqui, porque é uma barreira cultural, mas aqui há uma barreira que impedia, irmãos, dele ser um judeu ali, propriamente dito, pela lei do Senhor, mas o próprio Senhor aboliu por meio do Evangelho isso, e ele poderia ser agora um crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo, caso ele depositasse sua fé e se arrependesse dos seus pecados. Então, irmãos, o Evangelho exige prontidão, o Evangelho não impõe barreiras. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que o Evangelho é sobre Cristo, amém? Filipe se aproxima da carruagem, e é convidado a subir nela, e se envolve numa conversa evangelista com o etíope, que estava lendo Isaías 53, 7 a 8. O etíope vai fazer uma pergunta para ele. Esse texto fala de quem? E olha a resposta no versículo 35 que Filipe dá. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Anunciou ali as boas novas. Aqui, irmãos, é preciso a gente olhar com carinho esse texto. Há tantas verdades aqui, mas eu vou pincelar, passar rapidamente por algumas verdades aqui, que a gente não tem tempo para mergulhar, mas depois eu quero pincelar aqui a verdade que me chama mais a atenção. A primeira coisa, irmãos, que você percebe é que o Antigo Testamento é sobre Jesus e testemunha sobre Jesus. Aqui não havia um Novo Testamento, ele está lendo Isaías 53, e aqui ele começa a usar o Antigo Testamento para pregar sobre Jesus Cristo, irmãos. Isso é maravilhoso, isso lembra o que Jesus fez lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27, começando por Moisés,
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Portanto, irmãos, o Antigo Testamento é sobre Cristo Jesus. Segundo, o conteúdo da mensagem evangelística de Filipe é sobre Jesus Cristo e sua obra. E sempre será assim, irmãos. Esse é nosso tema, essa é a nossa canção. É isso que a Bíblia nos ordena fazer, é pregar o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição. Em Samaria, no capítulo 8, versículo 5, é dito que Filipe anunciava o Cristo. Na carruagem, no evangelismo pessoal aqui com esse etíope, ele também pregava a Cristo Jesus. O nosso evangelismo, irmãos, a nossa obra missionária, ela deve ser centrada na pessoa de Cristo Jesus. Deus Pai, quer que seja assim, irmãos. Nosso evangelismo deve ser centrado na pessoa, na obra, nos ensinos de Cristo Jesus. Terceiro, lembre-se, irmãos, que essa mensagem sobre Cristo, o texto vai dizer no versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe o que, irmãos? As boas novas. As boas novas, irmãos. Falar sobre Cristo, falar sobre sua morte e ressurreição, são boas novas, de alegria. A gente deveria sentir isso, irmãos, ao levar o Evangelho para as pessoas. Eles estão perecendo, a ira de Deus está sobre eles, eles estão a um passo de cair no inferno, e nós estamos levando uma notícia de boas novas, de reconciliação com Deus, feita pelo próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, irmãos. É boa nova de alegria. Isso deve tomar o nosso coração, irmãos. O que precisamos entender aqui com Filipe, e eu parto do princípio que o etíope realmente se converteu, e a conversão do etíope, é que Deus salva por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da palavra de Deus. Irmãos, esse é o único método que Deus autoriza para a gente pregar a palavra, ensinado nas Escrituras. Muitos aí fora inventam várias coisas, mas esse não é o método de Deus. O método de Deus é pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus. É esse método, é essa forma que eu e você devemos fazer. Esse é o único método cristão aprovado, ensinado nas Escrituras. Deus está comprometido com a pregação da sua palavra, especialmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para converter, para salvar, para justificar, para regenerar, para poder trazer o pecador, tirar o pecador das trevas e trazer para o reino do seu Filho amado. Deus realiza a sua obra salvadora no mundo, irmão, por meio da sua palavra escrita e da sua palavra pregada. Você entende o que isso significa para o nosso evangelismo, irmãos? Você entende a gravidade ou a majestade dessa verdade? Deus faz a obra no mundo inteiro por meio da sua palavra. E é por meio da pregação da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai operar e vai salvar e vai converter, irmãos. Aqui está o Filipe pregando aqui, com base em Isaías, outros trechos das Escrituras, sobre Jesus. E Deus, num determinado momento, assim eu creio, nessa passagem, diz ao etíope, viva! E ele vive, e ele crê, irmãos. É assim, não há nada, digamos assim, humanamente, visível aos nossos olhos, de esplêndido, quando você está pregando a palavra, mas o fato do Deus Criador ter autorizado, ter mandado que a gente faça isso, e estar comprometido, quando a gente prega a palavra, na sua soberania, na sua escolha, chamar os pecadores por meio dessa instrumentalidade, irmãos, isso é magnífico, é maravilhoso, e a gente deveria ter um compromisso maior em relação
a palavra de Deus, ao Evangelho. Meus irmãos, não tenha vergonha da mensagem da cruz. Não tenha vergonha de anunciar que existe somente um Deus. Não tenha vergonha de repetir dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, que somente Jesus Cristo salva. Porque se o pecador, irmãos, não ouvir que ele está em estado de rebelião, que a ira de Deus está sobre ele, que somente por meio de Cristo Jesus há salvação, irmãos, então ele será condenado eternamente ao inferno e está longe da presença do Senhor, a perecer eternamente, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. Isso significa, irmãos, como eu já falei, que o Deus soberano está comprometido em salvar por meio da pregação do Evangelho. E isso tira um peso, irmãos, dos nossos ombros. Sim, nós temos que conhecer o Evangelho, temos que conhecer a palavra de Deus, mas significa, irmãos, que se você for fiel, se você pregar fielmente, se você anunciar para as pessoas a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, Deus está comprometido com essa verdade. E pela sua graça, Ele pode salvar através mesmo da sua evangelização imperfeita, irmãos. Ou tímida, mas corajosa. Porque Ele está comprometido com a mensagem do Filho dEle. Eu concluo minha mensagem, irmãos, mostrando que Atos 8, 26, 40, nos ensina 3 preciosas verdades. O Evangelho é poderoso, precioso e suficiente para salvar pecadores perdidos e em trevas. O segundo é que todos os cristãos devem pregar a palavra, estar dispostos a evangelizar qualquer pessoa. Terceiro, que Deus quer reunir um povo bem diverso para magnificar a glória do seu santo nome. Basta olhar para nós, para o Etíope, para Filipe, para tantos povos que têm encontrado a graça de Deus por meio da pregação do Evangelho e têm sido reunidos nesse corpo, nessa igreja universal, irmãos. Deus quer ser glorificado, irmãos, dessa forma. Eu quero concluir, então, a minha mensagem com 3 aplicações que tem a ver, que eu tiro aqui desses personagens, dessa passagem. Eu gostaria de que os líderes dessa igreja, e ao mesmo tempo os líderes como pais, maridos, líderes de ministérios, aprendessem algo com Deus. Os membros dessa igreja aprendessem algo com Filipe. E os visitantes, que porventura não conheçam Jesus, aprendessem algo com o Etíope. Queridos líderes, assim como o Senhor conduziu Filipe a uma intensa evangelização, assim eu peço, irmãos, com base nesse texto aqui, pelo exemplo de vida cristã e pelo ensino da verdade, que você incentive o povo de Deus, sua esposa, seus filhos, a serem missionários em todas as áreas da sua vida, em todos os relacionamentos que tiverem. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes tem que insistir muito, eu sei que às vezes o povo não responde, eu sei que nem sempre as pessoas aprendem a lição de primeira, e é preciso constantemente agir em direção a isso, ensinar mais uma vez, mas eu peço a todos aqui que exercem a liderança, que vocês, que nós conduzamos o povo de Deus que está sobre a nossa responsabilidade em direção à evangelização, à obra missionária, irmãos. Nem todos serão missionários, eu não quero dizer isso, mas todo o povo de Deus, irmãos, todo crente, todo cristão, irmãos, tem que estar envolvido com a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Então os líderes daqui, aos homens de Deus, aos líderes da igreja, que a gente continue incentivando o povo de Deus a ser um povo missionário, um povo que prega a palavra, um povo que é apaixonado pelo Senhor Jesus e que anuncia o Senhor Jesus para os filhos, para os parentes, para os amigos, para os que estão distantes, que envia missionário, que nutre essa responsabilidade.
Foi assim que Deus fez com Filipe. Deus o conduziu, Deus o incentivou, Deus soberanamente o colocou em várias situações para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Não é à toa, mas uma obra soberana, que você é pai dos seus filhos, que você tem uma esposa, que você é líder nessa igreja. E se assim é, como de fato é, então Deus quer que você siga por esse caminho e aprenda com Ele e faça dessa forma, conduzindo aqueles que estão sobre a sua responsabilidade a obra da evangelização. Amados membros dessa igreja, assim como Felipe obedeceu, ouse ser obediente nessa área, ouse não dar mais desculpas, não ter medo de homens, de pessoas, não ser negligente, não perder tempo, não se ocupar demais com trivialidades, mas lembrar constantemente que as pessoas estão perecendo, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão envelhecendo e que daqui a pouco irão encontrar com o Criador e prestarão contas das suas vidas. Irmãos, vamos buscar aqui, como Filipe, a ser obediente nessa área. Você tem errado, se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua negligência e faça lá como fala em 1 João 1:9, arrependa-se e o sangue do Senhor Jesus vai cobrir os seus pecados, vai lhe purificar, e aí você vive uma vida diferente. Mas não viva dessa forma se você está sendo negligente. Se arrependa disso. Pregue a palavra, anuncie o Senhor Jesus Cristo. Há tantas pessoas à sua volta que você pode pregar, anunciar. Há tanto campo missionário que precisa de ajuda. Então, irmãos, que a gente possa aprender aqui com Filipe a ser obediente, pague o preço, dedique-se, deixe de dar desculpas, abra a boca e fale sobre as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E se porventura há algum visitante aqui, assim como o etíope recebeu a palavra do Senhor, por que você não faz o mesmo? O que lhe impede de ter a vida eterna? O que lhe falta para você crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados? Por que você não se arrepende hoje, agora, e põe a sua confiança em Jesus? Por que você não se rende ao Senhor? Você não escutou as boas novas? Você não ouviu que somente por meio de Cristo Jesus a reconciliação com Deus? Até quando você vai fugir dessa resolução? Por que não ir hoje para casa, assim como o etíope foi para a casa dele, cheio de alegria? Portanto, se há alguém no nosso meio que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe anunciar que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, viveu uma vida perfeita, e somente através dessa obra magnífica do Senhor Jesus Cristo, você pode ser perdoado, você pode ser justificado, você pode ser adotado da família de Deus. E para que você possa ser salvo, você precisa crer de todo o coração em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados, e confiar toda a sua vida a Ele. Só assim você vai ser salvo, redimido, e você vai poder dizer como o etíope realmente, ou viver como o etíope realmente aqui estava vivendo uma verdadeira alegria, porque não existe nada melhor, irmãos. Todos vocês sabem disso. Não existe nada melhor do que viver para Cristo. Então que a gente possa testemunhar isso para aqueles que estão aqui no nosso meio, e se houver alguém aqui que queira fazer essa decisão, você pode procurar a liderança dessa igreja, e você pode confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, essa é a minha primeira pregação nessa conferência. Espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus, confrontado se assim for necessário, ou muitos aqui também podem estar engajados, tenham se sentido encorajados a continuar nesse caminho e a fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Evangelho é precioso e o evangelismo é urgente. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra aqui nesse momento, Deus. Espero que meus irmãos tenham sido edificados e que a gente saia daqui encorajado, Senhor, a pregar mais da Tua palavra. Sabendo, Deus, que o único método que o Senhor aprova, que o Senhor nos ensina, Deus, é a pregação da Tua palavra. É por isso que a igreja primitiva, Deus, abundou a pregação
pregou a tua palavra constantemente, anunciou o Cristo, debateu nas sinagogas. Oh Deus, traga essa consciência, Deus, que a tua palavra é poderosa e suficiente, Deus. Teu evangelho é poderoso e suficiente, Deus, para salvar os perdidos. Que a gente não precisa, Senhor, de nada mais mirabolante, Deus. Mas que o que a gente precisa, Deus, é uma devoção à tua palavra, ao teu evangelho, à tua pessoa, Senhor. E um amor, Senhor, para que a gente saia do nosso lugar comum e uma obediência com prontidão, Deus, para que a gente vá até aqueles que ainda não te conhecem e anuncie a tua palavra, Deus. Traz essa seriedade, Deus. Traz essa verdade para dentro do nosso coração. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém.